Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4 de Atos, 23 em diante. Atos 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Queria que a igreja lesse o verso 31. Vamos lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Senhor, nós bendizemos o teu nome por tua palavra, por meio dela o Senhor nos alimenta espiritualmente e nos fortalece. Por meio dela o Senhor fala ao nosso coração. Por meio dela o Senhor nos orienta, nos guia. E nessa manhã nós lemos a tua palavra e acabamos de lê-la e pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito, que inspirou os apóstolos a escrever, os profetas e todos aqueles que foram usados por ti para escrever este livro sagrado, que o mesmo Espírito, que é o seu principal autor, possa nos dar a graça de entender o que ele registrou e a graça de aplicar em nossa vida. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Nós estamos diante de uma passagem, eu quis exatamente enfatizar esse último versículo, porque é depois da oração feita pelos apóstolos, feita por Pedro, por João, depois que foram soltos, e que encontram a igreja reunida, intercedendo por eles, também para que eles pudessem ser soltos. E aí eles fizeram a oração, juntamente com a igreja, e terminada a oração, aí acrescenta Lucas, que é o autor desse livro. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E ele enfatiza: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E demais, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É o que nós queremos falar um pouco sobre
exatamente esse texto. Dentro de um contexto mais amplo, que é o livro de Atos, que tem, cujo objetivo nos mostra uma igreja, de fato, cheia do Espírito Santo de Deus, que é o nosso objetivo como igreja. Toda a igreja deve ter isso como meta, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Todo cristão deve ter esse propósito na sua vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém já falou, e eu quero repetir, que uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E eu concordo com essa frase. Todo cristão tem o Espírito Santo, pois pressupõe, e aí a gente subentende, que todo verdadeiro cristão foi regenerado. E por ter sido regenerado, o Espírito Santo veio habitar nele. E a própria regeneração é obra do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo regenerou a pessoa e veio habitar. Então todo crente tem o Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. Mas uma outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E a igreja de Atos mostra uma igreja que ela era cheia do Espírito Santo e que os cristãos eram cheios do Espírito Santo. Isso começa desde Pentecoste, quando o Espírito Santo vem e se derrama sobre todos. Aqui, novamente, depois da oração, Lucas faz questão de enfatizar, depois que eles oraram, todos foram cheios do Espírito Santo. Então essa é a nossa meta como igreja e nossa meta como crentes, individualmente. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Bem verdade que quem enche o crente cheio do seu Espírito é o próprio Deus. Mas também é bem verdade que Deus nos colocou meios pelos quais a gente pode buscar esse enchimento e Ele derramar sua graça sobre nós. Porque Deus nunca isenta o homem de sua responsabilidade pela sua soberania. Às vezes a gente tem dificuldade de harmonizar isso e é complexo mesmo. Mas o Deus que é soberano, que é Ele que faz todas as coisas, Ele nos torna conscientes que nós somos responsáveis. O Deus que enche o seu servo ou a sua igreja do Espírito Santo, coloca para a igreja a sua responsabilidade de andar por aquele caminho que o Espírito Santo pode vir sobre ela, ser derramada sobre ela, e ela experimentar um despertamento, um avivamento, um enchimento. Essas duas coisas nós devemos pedir a Deus graça. Senhor, me ajuda a entender isso. Tu és soberano, eu sou responsável. É o Senhor que enche a igreja do Espírito Santo, mas é tu mesmo que me manda, ou que nos manda buscar o enchimento do Espírito Santo. Então eu preciso, da tua sabedoria, a igreja precisa harmonizar isso, no nome de Jesus. Voltando novamente ao contexto, os apóstolos tinham curado um coxo. E isso foi notório, isso causou exatamente, era a notícia do momento. O Sinédrio ficou sabendo. Depois Pedro e João estão anunciando, está pregando, está falando sobre Jesus. O Jesus que ressuscitou aquele coxo. O Sinédrio fica enciumado, fica com inveja dos apóstolos. Homens simples, leigos, e que ali fizeram um grande sinal. Então eles estavam com inveja e convocaram os apóstolos para eles falarem por que fizeram aquilo, e na autoridade de quem fizeram aquilo. E os apóstolos simplesmente disseram: olha, nós fizemos isso no nome de Jesus, e autoridade vinda do nome de Jesus. Pois eles, não tendo como proibir eles de falarem o nome de Jesus, nem tendo como negar o que eles fizeram, liberaram eles. Foram liberados. Então eles voltam e vai se reunir com a igreja, que estava também reunida em intercessão. Os irmãos, quando percebem, ficam felizes.
E aí ele começa, a Pedro e João, fazer uma oração, e na sua oração eles oram a Deus por vários motivos aqui que está na oração. Nós vamos nos deter um pouco sobre esses motivos que revelam, de uma certa forma, essa igreja que Lucas quer passar no seu relato histórico. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Uma igreja que está sendo conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. E a primeira coisa que me destaca aqui, que nos destaca aos olhos, no relato de Lucas, quando ele diz no verso 23, uma vez soltos, quem? Pedro e João. Procuraram os irmãos. Quem são esses irmãos? Os cristãos. E lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles estavam anteriormente no sinédrio. Estavam sendo avaliados por eles. E diz o texto aqui que, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. E aí começa uma oração. Mas, no versículo 23, o que chama aos nossos olhos, e que deixa isso implícito, é que essa igreja que está sendo cheia e está se enchendo, é uma igreja que ela é perseverante numa vida de oração, independente de circunstâncias. Os apóstolos presos, a igreja passando já por adversidade. Mas esses irmãos estavam ali com a vida de adoração a Deus, estavam adorando ao Senhor. Adorando no sentido, quando Pedro dá o testemunho de João, dizendo, nós servimos a Deus, nós obedecemos a Deus, isso é uma forma de adorar. Nós temos Jesus como Senhor de nossa vida, não vamos deixar de falar do nome dEle. Isso é um testemunho de adoração. Quando chega entre os irmãos, eles começam a dizer o que Deus tinha feito por eles, eles começam a orar, e a igreja a orar com eles. Isso é uma demonstração de adoração. Adoração em meio a adversidades, dificuldades. Isso é uma marca da igreja em Atos, que é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que adora em meio às adversidades da vida. E que nada impede essa igreja de continuar o seu serviço de adoração. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Bem evidente no livro de Atos, bem evidente narrado por Lucas. Qual o objetivo de Lucas? É mostrar para os cristãos que ser cheio do Espírito Santo é necessário para que se mantenha uma vida de adoração em qualquer circunstância da vida. Ele vai também relatar isso em dois apóstolos, também dois missionários, Paulo e Silas, foram presos, açoitados, perseguidos, maltratados, encarcerados. E diz o texto que eles, os dois, estavam ali naquela prisão, louvando a Deus, fazendo uma vigília de consagração, e louvando a Deus, adorando ao Senhor. Então você percebe que Lucas novamente volta a essa ênfase dessa igreja. Na igreja dos apóstolos. Uma vida de adoração ao Senhor, em qualquer circunstância. Isso é importante a gente assimilar e entender como igreja, que de fato ser cheio do Espírito Santo, ou ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é continuar adorando, independente das circunstâncias. Porque você está focado em Cristo, em servir a Cristo, em amar a Cristo, em ser obediente a Cristo. Então, um cristão ou uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ser sempre uma igreja que adora, independente da circunstância da vida. E sempre vai ser uma igreja fiel ao Senhor. Registro no livro de Lucas. Um outro detalhe que nessa oração a gente percebe é a harmonia, é a unidade, que de uma certa forma é o tema da EBD daqui a pouco.
Você percebe aqui que quando os apóstolos foram soltos, eles logo vão ao encontro dos irmãos e compartilham com os irmãos o que aconteceu. Primeiro nós vemos essa questão da unidade entre os obreiros, os apóstolos, os pastores. Pedro e João estão falando a mesma coisa, com a mesma fé, no mesmo propósito. O que um fala, o outro confirma. O que um testemunha, o outro concorda. Unidade no ministério. Depois, esses servos que estão unidos no ministério vão para a igreja e lá compartilham com a igreja. E a igreja se alegra com eles. E eles começam a orar. E a oração da igreja é uma oração que revela o desejo dessa igreja com um propósito, com um só propósito. Então, o que a gente percebe aqui no livro de Atos, a gente percebe essa igreja unida. Evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Perseverante na adoração, independente de qualquer situação. E uma igreja unida em um só propósito. Liderança, igreja. Reflexo de ser cheia do Espírito Santo. Por isso que nós falamos aqui, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito. E o que vai mostrar que somos cheios do Espírito? Unidade. Unidade. Você precisa dizer, ó Deus, me enche do teu Espírito Santo. E quando você perceber que você está sendo cheio do Espírito Santo, uma das coisas que você vai perceber em tuas atitudes, você vai ser um crente mais unido com os outros crentes. Você vai entender que agora o teu propósito está mais em harmonia com o propósito da igreja, com o propósito da liderança. Você está unido com o propósito de Cristo na tua vida. Unidade. É importante a gente entender isso e assimilar isso, para a gente começar a trabalhar isso na nossa vida, não é? Trabalhar isso na vida da igreja. Dizer, ó Deus, nos dê a graça de fato, ser uma igreja com as marcas da igreja primitiva. Que as marcas dessa igreja primitiva estejam em nós, no nome de Jesus. Amém, igreja? Não basta só dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Basta agir já como alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo. Perseverança na oração, unidade. Alguém diz, de uma forma prática aqui, vamos contextualizar. Eu quero que Deus encha a sua igreja do Espírito Santo, do seu Santo Espírito. Mas que por qualquer motivo desaparece da igreja. Aí aquela mesma pessoa que disse, ó Senhor, que a gente experimentasse o enchimento do Espírito Santo. Mas por que qualquer motivo você desaparece da igreja? Qualquer soprinho de tempestade afasta você da presença do Senhor. Você não quer ser cheio do Espírito Santo? Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que perseverar na adoração, independente de qualquer coisa. Aí vamos aplicar de uma outra forma. Ó Deus, enche a tua igreja do Espírito Santo. Aí, por qualquer motivo, você fecha a cara para o teu irmão, se separa dele, não quer mais andar de lado dele. Mas, meu irmão, minha irmã, você não pediu para ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo é viver em unidade. Não existe enchimento do Espírito Santo sem vida de intimidade, unidade e mutualidade. Isso revela Lucas no livro de Atos. Então, se queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos andar por esses caminhos.
no nome do Senhor. O que nós percebemos também é que essa é uma igreja piedosa, dedicada a uma agenda de oração. Não só percebemos aqui, mas num contexto mais amplo em todo o livro, que a igreja primitiva é um exemplo de vida de oração para todas as igrejas em todas as épocas. Quando a gente quer falar de uma igreja que de fato viveu uma vida de oração, a gente vai logo para a igreja primitiva. E o texto nos mostra essa igreja orando. Orando. Não há como um cristão ser cheio do Espírito Santo sem ele viver uma vida de oração. Não há como a igreja ser cheia do Espírito Santo sem ser uma igreja disciplinada no orar. E oração é uma luta. Você não ora se você não se esforçar. Porque nós temos uma natureza caída. Carne. E a carne não gosta de ficar de joelhos. Ela não gosta. A carne, ela não busca Deus. Carne, quando digo, a natureza caída. Oração é você lutar contra a tua natureza caída. Dizer, eu vou lutar para continuar na presença de Deus em oração. A minha natureza caída não gosta de orar, mas eu fui regenerado. Eu vou me disciplinar na oração. A minha natureza caída não se prostra diante de Deus, mas eu vou me prostrar. Nós temos que perseverar em oração no nome de Jesus, para sermos uma igreja cheia do Espírito. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, só é ver avivamentos recentes, só é ver como está a igreja na Coreia do Sul. Uma das características dessa igreja é a oração. É a oração. Não é nada de extraordinário. É simplesmente que a igreja colocou o coração para buscar a presença de Deus com sinceridade de alma. Eu já falei aqui que há um tempo atrás foram alguns pastores presbiterianos para a Coreia, para ver o que é que de fato estava acontecendo de extraordinário. Descobriram, não é nada, é só buscar a presença de Deus em oração, com prioridade, com coração sincero, com disciplina, com verdade, com desejo sincero na alma. Aí Deus vem. E Deus derrama a sua graça sobre o seu povo. É assim que sempre começa um despertamento. Coração sincero diante de Deus, coração quebrantado diante de Deus, em oração. A igreja de Atos está fazendo assim. E veja que no final da oração da igreja, Lucas diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque a oração é você estar com Deus, face a face com o Senhor. Deus é santo. Nós somos pecadores. Mas a partir do momento que eu estou na presença de Deus, a santidade de Deus vai me santificando. Lembra da experiência de Moisés? Passa 40 dias com Deus. Quando desce, o povo olhou para a face de Moisés. E como é que estava a face de Moisés? 40 dias orando. 40 dias orando. A face do homem estava com um aspecto angelical. A glória de Deus foi transferida para ele. A santidade de Deus, melhor dizendo, influenciou tanto
até que o aspecto físico de Moisés foi impactado, a sua pele estava brilhando. A oração nos santifica. Porque quanto mais tempo a gente passa na presença do Santo, mais santificados seremos, no nome de Jesus. A oração mortifica a carne. Por isso que Jesus diz que nós deveríamos orar e vigiar. Porque a oração vai mortificando os desejos pecaminosos em nós, os instintos pecaminosos em nós. O velho homem vai cada vez se enfraquecendo, porque eu estou na presença de Deus em oração, e a santidade de Deus vai me limpando, vai me moldando, vai me purificando, vai me tornando mais parecido com Ele. Por isso que nós devemos viver buscando sempre a oração. Aquela igreja estava orando, na presença de Deus, com os apóstolos, todo mundo ali orando. Aí diz o texto, o Espírito Santo se derramou sobre todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós devemos pagar o preço para ter uma vida cheia do Espírito Santo. E uma delas é se disciplinar em oração. Quando chega o nosso momento de oração, aí você percebe que às vezes você quer orar, mas existe uma outra força que te puxa. Você quer falar mais tempo, mas vem à mente, que às vezes a gente não sabe explicar como isso funciona, com outros pensamentos, com outros propósitos, aí vem à mente com a tentação de outra distração, aí quer te levar para a TV, quer te levar para o celular, quer te levar para a conversa, alguém te chama, e aí você diz, meu Deus, que coisa é essa? Que tanta distração é essa? Que a minha mente fica sendo tentada exatamente quando eu decido orar mais. Porque é uma luta. Se você não estiver disposto para lutar, você vai ficar um crente que ora de uma forma superficial. Sua oração simplesmente vai ser parte de uma liturgia da tua vida cristã. Você vai envelhecer assim, com essa oração. Mas nunca vai chegar a ter aquela oração profunda, de intimidade com Deus. Sem esforço, você não chega nesse caminho, nesse estágio. Que Deus nos dê a graça, no nome de Jesus, de sair daquele automático de uma religião litúrgica para um relacionamento profundo com Deus, no nome de Jesus. O que a gente percebe nessa igreja e no relato de Lucas, que Lucas mostra que essa igreja que é cheia do Espírito, que estava sendo renovada no Espírito Santo de Deus, na sua oração, Lucas registra que essa igreja está orando ali, dizendo ao Senhor, soberano Senhor, Tu que governas sobre todas as coisas, enfatizando que o Senhor estava no controle. E é importante entender isso dentro do contexto. Por quê? Porque o Sinédrio, que era a autoridade judaica, tinha falado para eles, vocês não falem no nome mais de Jesus. Autoridade sobre eles. E aí eles perceberam que eles não viram nada que pudesse os acusar ou prender por mais tempo, ou castigá-los, ou até matar alguns deles, porque eles mesmo reconheceram, o que eles fizeram é um fato, nós não podemos negar isso. E outra coisa, eles têm um apoio popular, todo mundo viu, isso aí já é notório, a gente está numa situação difícil.
Vamos liberar esses homens. Mas aí, lá na frente, ele vai dizer, a igreja vai dizer, Senhor, Tu és soberano. A ideia é, Tu estás acima do sinédrio, de Herodes e de Pilatos. Tu controla eles. E nós Te seguimos, Te obedecemos. Estamos sob o Teu comando e cuidado. Igreja cheia do Espírito Santo. Sempre vai ter esse olhar fixo para Deus, dizendo, Senhor, Tu estás no comando de todas as coisas. Nada nos abala, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Igreja cheia do Espírito Santo é a igreja bem alicerçada na rocha. Sua confiança em Deus torna essa igreja inabalável. Não fica com medo dos homens, ainda respeitando as autoridades, mas quando elas vão de encontro à vontade de Deus, ela decide entre a autoridade humana e a divina. Nós optamos pela divina, sem temer, até se colocando numa situação de martírio, porque ela entende que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Porque ela entende que os homens podem danificar o corpo só, mas se os homens causar esse dano, ela sabe, estaremos na presença do Eterno e desfrutando de sua benevolência eternamente. Igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que confia no Deus que controla todas as coisas. É uma igreja que, de fato, tem sede da palavra, age de acordo com a palavra, lê o mundo de acordo com a palavra de Deus. É interessante que essa igreja, ela lê a Bíblia e lê o mundo. Interpreta o mundo, os acontecimentos, o dia a dia, pela Bíblia. É uma igreja que na sua oração diz, Senhor, tudo o que aconteceu está predeterminado por Ti. Ela está vendo isso nas Escrituras. Aí ela contextualiza. Herodes, Pôncio Pilatos, fizeram assim, agindo assim, mas fizeram assim porque o Senhor já determinou que assim seria. Veja, ela está lendo a Bíblia, está lendo o mundo, está fazendo uma interpretação de acordo com as Escrituras. Ela lê as duas coisas. Ela lê a Bíblia e lê o mundo. Lê a Bíblia e lê o mundo. E faz a interpretação do mundo de acordo com a Bíblia. E ora fundamentado nas Escrituras, olhando para o que está acontecendo no mundo. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ela contextualiza a palavra de Deus e faz uma aplicação correta da palavra de Deus. Quando nós, em oração, pedimos a Deus, Senhor, nos faz uma igreja cheia do Espírito Santo, que nós estamos pedindo. Senhor, nos ajuda a ser apegado às Escrituras. Senhor, nos ajuda a interpretar corretamente as Escrituras. Senhor, nos ajude a não ser alienado, mas ler o mundo, ler a sociedade, entender o que está acontecendo, interagir e agir de acordo com o que Tua palavra nos ensina. É isso que nós estamos pedindo a Deus. Nós não estamos pedindo isolamento do mundo, mas uma leitura correta de acordo com a Bíblia e interpretar o que está acontecendo ao nosso redor pela palavra de Deus. E saber que esse Deus soberano já tem tudo sob controle. Tudo. Das coisas mais simples às mais complexas. Jesus diz, não cais uma folha sem o consentimento de Deus. As mais simples. As mais complexas. Que a gente diz, por que isso está acontecendo, Senhor? Aí a gente diz, existe um propósito de Deus.
ele jamais perdeu ou perderá o controle. Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela age assim. Ela age assim. Finalizando, eu percebo nessa oração, é que essa igreja ela tem um desejo ardoroso no coração para servir a Deus, para ser bênção de Deus na sociedade. Porque ela diz: Senhor, nos concede intrepidez. Senhor, nos usa como teu instrumento para que as pessoas sejam abençoadas, curadas. Nos dá ousadia para anunciar o Evangelho. Ou seja, essa igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que o coração está ardendo para servir, para ser bênção. Ela quer ver Deus abençoando as pessoas na sua miséria. As pessoas estão numa situação de miserabilidade, estão numa situação de carência profunda espiritual, mas essa igreja está dizendo: enche-nos de tua graça para sermos instrumento de tua graça, para aqueles que estão carentes da tua graça, possam, por meio da tua igreja, ser abençoados. Mas também nos enche de ousadia e de fé, de intrepidez, para anunciar Jesus. A igreja cheia do Espírito Santo, ela quer impactar a sociedade, tanto em sua ajuda, em suas carências, mas entendendo que é Deus agindo nela, ela não tem poder para isso, é o Espírito Santo revestindo ela de graça para ela fazer isso, e ela quer anunciar a palavra com intrepidez, e ela sabe que anunciar a palavra com intrepidez, isso é graça de Deus na igreja. Anunciar a palavra de Deus com intrepidez é anunciar a palavra com convicção, com fé. Para as pessoas que ouvem, dizendo: ela crê nisso. Ela crê nisso. Essa igreja crê naquilo que prega. Essa ousadia é reflexo da intrepidez. E a igreja pede isso. Então, que o Senhor nos dê a graça, queridos irmãos, no nome de Jesus. Não só dizer: eu quero ser cheio, ou se a igreja fosse cheia do Espírito Santo, ou a igreja precisa de um Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, mas agir de forma disciplinada, buscando isso, dia a dia, no nome de Jesus. Todos nós concordamos que nós precisamos ser cheios. Ninguém aqui vai questionar se a gente já não possui o Espírito Santo. Já temos o Espírito Santo na nossa vida. Mas precisamos buscar esse enchimento, no nome de Jesus. E aí a gente vai ver o resultado disso. Tudo vai mudar. Porque uma coisa é uma igreja antes e depois do enchimento do Espírito Santo de Deus. Tudo muda. Você continua sendo aquela pessoa, mas você mesmo vai dizer: eu estou admirado comigo mesmo, o meu comportamento. Como eu sou o mesmo e ao mesmo tempo tão diferente daquilo que eu era. Depois que o Senhor começou a me encher do seu Espírito. Depois que o Senhor começou a encher a igreja do seu Espírito. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém?